Fala aí, torcedor, acabou agora. Corinthians 0, Flamengo 1, Flamengo 1, Corinthians 0. É uma partida medíocre, como vocês podem ver pelo título aí. Ramon fez uma escalação medíocre, uma escalação errada, tudo de ruim foi a escalação do Ramon. O Corinthians iniciou com o Coronado e o Garro juntos, uma coisa que muitas pessoas queriam. É, mas o Charles hoje não conseguiu marcar, não conseguiu armar o jogo, não conseguiu fazer nada. Então, o Charles muito mal, o Rian também muito mal. Vamos falar um pouco sobre esse jogo. Antes disso, se inscreva no canal, curta o vídeo, porque estou iniciando o canal agora, então preciso muito do apoio de vocês. E a fase do Corinthians não é boa, então vim gravar aqui das caras nessa fase ridícula é muito complicado. Vamos lá. O Flamengo, desde o início do jogo, começou pressionando o Corinthians. O Flamengo, que até 3 dias atrás estava sem técnico, estava com o Adenor, estava com o Tite, e demitiu ele para trazer o Felipe Luiz, que treinava a categoria de base do Flamengo. Eu posso estar muito errado, eu posso estar muito enganado, eu posso me equivocar muito, mas eu tenho certeza que nos próximos anos, não sei, dos próximos meses, próximos anos, daqui um 10 anos, não sei. Mas eu tenho certeza que o Felipe Luiz vai ser um técnico excelente, vai ser um dos top 10, top 5 técnicos do Brasil, porque em poucos dias o Felipe Luiz conseguiu fazer jogadas ensaiadas com o Flamengo, que é uma coisa que o Tite não tinha, e eu posso falar isso com certa credibilidade, porque eu assisti os jogos do Flamengo, então o time do Tite não tinha nada. O time do Felipe Luiz é um time bem armado, defensivamente, ofensivamente, é, muito físico, um time rápido, um time que o Corinthians não esperava que fosse assim. Então, o Ramon Dias imaginou que o Flamengo seria o mesmo Flamengo que a gente enfrentou lá em Itaquera. Lá tem aproximadamente um mês, mas não é o mesmo Flamengo. O Tite saiu, chegou o Felipe Luiz, mudou a mentalidade do time, uma coisa que estava precisando, e fizeram os caras jogar bola. Dela Cruz, que não estava jogando nada esse ano, jogou bem. Arrascaeta, que tá em Nhaca o ano todo, jogou bem. Até Pulgar, que tá um lixo, a torcida do Flamengo odeia. Pulgar também jogou bem. Léo Ortiz na zaga, sempre bem. Então, até o Wesley, pronto, o próprio lateral do Flamengo, os flamenguistas não gostam, também jogou bem. Então, não sei o que o Felipe Luiz fez, mas fez os caras jogar bola. Fez os caras jogar bola. E eu acho que o flamenguista tem que estar feliz aí que o Tite saiu e um técnico que aparentemente já iniciou melhor do que o Tite assumiu. Não sei se foi eh, hum, algo assim de primeiro jogo, que é demonstrar serviço, etc. E fez isso tudo, mas pelo que pôde ver, o time bem mais organizado que o time do Tite. Dito isso, o time do Corinthians entrou um catado em campo. O time do Corinthians foi um nada. O time do Corinthians foi humilhado. Foi colocado nas cordas. O time do Corinthians só não tomou uma goleada histórica de 4, 5, 6 a 0 porque tinha lá Hugo, Hugo Souza. Se não tivesse o goleiro Hugo Souza no gol, o Corinthians tinha tomado no mínimo uns 4 gols. Aos 3 minutos, o Hugo já faz uma defesa espetacular do Arrascaeta, pegou uma bola de calcanhar do Gabigol. é, Isso só falando no primeiro tempo. Depois teve outra bola do Gabigol, dividida. Tem agora no segundo tempo contra o Gerson, cara a cara. Ele também com a perna defendeu. Então, se não fosse o Hugo Souza, o Corinthians hoje estaria desclassificado. Se não fosse o Hugo Souza, hoje o Corinthians estaria desclassificado, estaria voltando para São Paulo desclassificado. Se o Corinthians revertesse o placar lá em Itaquera, uma coisa muito difícil, todos os créditos têm que ser do Hugo Souza. No gol do Alexandro, na minha opinião, ele poderia pegar, mas normalmente o goleiro faz isso. O goleiro vai se antecipar. O Alexandro, um jogador de seleção brasileira, muitos anos na Europa, a seleção brasileira, percebeu isso e chutou no contrapé dele. Então, era uma bola talvez defensável, mas entendível porque ele tomou esse gol.
O primeiro tempo foi isso. Basicamente, o Corinthians nas cordas, Rian muito mal, Charles horrível. Eu não entendi porque o Charles ficou até os 30 minutos do segundo tempo, ou foi os 20 e poucos. Não entendi porque o Charles ficou tanto no time. Rian e Charles acabaram com a estratégia do Corinthians. O Corinthians hoje, eu acho que foi a primeira vez que o Corinthians iniciou com Garro e com Coronado juntos. Uma coisa que o torcedor queria muito, mas não funcionou. Hoje não funcionou, não funcionou. Ambos estavam um pouco perdidos no primeiro tempo, na minha opinião ainda. Eu acho que deveria ter continuado assim, Coronado e Garro no segundo tempo, e eu teria mudado o Rian e o Charles. Eu teria colocado o José Martins e o Carrillo, que já entrou no final do jogo. Que Carrillo é outra coisa, nossa, é outro patamar, outro nível. Então, eu acho que deveria ter já mudado no início. Enfim, perdi o raciocínio. Assim, eu continuaria com o Coronado no segundo tempo. Não tiraria ele. Na minha opinião, ele foi o melhor jogador do primeiro tempo. Ainda conseguiu dar umas arrancadas, uns chutes, etc. Então, eu não tiraria o Coronado. A não ser que foi alguma coisa, não sei, algum princípio de lesão, sentiu alguma coisa. Mas a princípio eu acho que não. Então, eu não tiraria o Coronado. Deixaria ele com Garro ainda. Da mesma maneira e continuaria com os dois, mudando só, como já mencionei, José Martinez e o Carrillo. No segundo tempo, o Corinthians começa melhor. Só que eu não entendi outra coisa. O Ramon tá vendo que o Yuri Alberto tá uma fase maravilhosa que faz meses que o Yuri Alberto não tá sendo tão útil pro time. E ele faz o quê? Ele decide colocar o Hector Hernandes. Uma partida decisiva, ele decide colocar o Hector Hernandes. E não adianta falar, tá poupando. Pô, Yuri Alberto tem 22 anos, 23 anos. Yuri Alberto é um ano mais velho que eu. Yuri Alberto é um monstro, um cavalo lá ele. Yuri Alberto é um animal, como falava o Vitor Pereira. O Yuri Alberto, ele faz 80 partidas no ano se coloca ele para jogar. Yuri Alberto não cansa. Não cansa. Então, é, Hector Hernandes fez uma partida horrível, horrível, horrível. E no segundo tempo, para coroar a partida horrível dele, o Garro toca a bola pro Mateuzinho, o Mateuzinho lança o Hector Hernandes em posição legal, não estava impedido, em posição legal o Hector Hernandes, e ele perde um gol inacreditável. Não tem como o centroavante do Corinthians, da segunda maior torcida do Brasil, de um dos maiores times do Brasil, de um dos maiores times do continente, de um dos maiores times do mundo, não dá para o Corinthians ter um centroavante que perde um gol desse. Se fosse o Yuri Alberto, ele estaria sendo apedrejado. Se fosse o Yuri Alberto, ele estava sendo apedrejado. Porque todo mundo cai em cima do Yuri Alberto. Quando é um europeuzinho, ficam passando pano. Eu não vou passar pano para ninguém. Então, o Hector Hernandes não pode perder um gol desse. Hector Hernandes não pode ser nunca titular do Corinthians, nunca. Ele nunca pode ser o titular do Corinthians, nunca. Enquanto o Yuri Alberto estiver no Corinthians, ele tem que ser titular. O Yuri tem que ser titular, a não ser que seja para colocar o Memphis no lugar dele. Fora isso, não tem outra desculpa. Yuri Alberto é titular do Corinthians. Eu preferiria que o Giovani tivesse ficado no lugar do Hector Fernandes. Eu confio mais no Giovani, eu garanto. O Giovani não iria perder esse gol que o Hector perdeu. O Giovani não iria perder esse gol. Então, é isso. Porque se fosse o Yuri Alberto, vocês estariam aqui criticando o Yuri Alberto. Eu tenho certeza. Estaria colocando lá fora Yuri Alberto, seu Bagre Alberto. Então, sejam justos. Sejam justos. Yuri Alberto hoje é titular absoluto desse time. O Romero também recebeu uma bola, cortou para a esquerda, quase faz um gol de canhotinha igual contra o Atlético Goianiense, quase, mas não conseguiu. E o Yuri Alberto entrou logo depois que o Hector perdeu esse gol. Nossa, inadmissível. E entrou muito bem. O Yuri Alberto tá muito bem correndo. Conseguiu dar uns lançamentos, conseguiu
algumas oportunidades, mas o Corinthians já estava cansado, o Galo já estava cansado, então não teve muito o que fazer. Tô tentando me lembrar mais aqui porque eu não notei hoje. Ah, agora no finalzinho teve uma bola que sobrou na área, o Romero quase faz o gol, tiraram em cima da linha. Teve duas bolas na trave, outra foi do Mateuzinho. O Mateuzinho também, uma bola na trave. E teve outra bola na trave que eu não lembro de quem foi. Eu acho que foi do próprio Romero. Mas, pelo contexto do jogo, o Corinthians merecia perder de uns 2, 3 a 0. Então, se a gente empatasse esse jogo, seria seria maravilhoso. Seria, nossa, não, seria maravilhoso. Até os últimos minutos eu achava que o Corinthians poderia empatar, mas não conseguiu. Eu acho, eu acho que o Corinthians dificilmente reverte esse placar em Itaquera. Se fosse eu falei no pós-jogo, daqui a pouco ou amanhã vai sair o pós-jogo não, perdão, o Rect. Eu falei isso no React. Se fosse 2 a 0, acabou o confronto. Se fosse 2 a 0, acabou o confronto. Se o gol do Gabigol tivesse sido validado, acabou o confronto, porque o Corinthians não ia fazer 2 a 0 no Flamengo nunca. Nunca em São Paulo, não ia fazer nunca. 1 a 0, eu acredito, nos pênaltis eu acho que passa. Então, tem chance ainda, mas sendo realista, nosso foco não é a Copa do Brasil. É, eu não estou preocupado com a Copa do Brasil, se vai passar, se não vai, eu estou preocupado com o Campeonato Brasileiro. Hoje vai virar daqui a pouco à meia-noite. Sábado é domingo, acho, não sei, tem Corinthians e Inter, deixa eu confirmar aqui. Sábado, sábado, 19 horas, Corinthians e Internacional, Itaquera. Esse aqui é nossa prioridade. Esse jogo aqui é nossa prioridade. Temos que ganhar do Internacional para tentar sair da zona ou sair da zona. Em seguida, tem o Atlético Paranaense também em casa. Temos que ganhar também. Temos 4 jogos seguidos em casa. Inter, Atlético Paranaense, ambos brasileiros, Flamengo, Copa do Brasil, Racing, Sul-Americana. Depois saímos para enfrentar o Cuiabá pelo brasileiro, temos que ganhar. E depois o jogo de volta do Racing. Isso se não tiver outra alteração nas datas, porque o Corinthians entrou no STJD contra a CBF. Mas eu acho que não vai acontecer essa mudança. Mas desses dois jogos do Campeonato Brasileiro, temos que ganhar dos dois, do Inter e do Atlético Paranaense, para se livrar dessa zona maldita. Se ganhar esses dois e o jogo de volta do Flamengo, a gente já estiver fora da zona, o time vai estar mais leve. Então talvez a gente consiga alguma coisa. Mas vou manter as expectativas baixas. Só eu quero que a gente saia da zona logo, que é a prioridade. Copa do Brasil e Sul-Americana, segundo plano. Então, basicamente é isso. Um vexame, um jogo ridículo. O Ramon Dias acabou com o time. Hugo, nossa, Hugo, ridículo, lateral. Ridículo, Hugo, ridículo. Quem se escapou hoje? Hugo Souza foi bem, Garro foi bem, Coronado foi bem, o Romero teve uma chance, mas foi bem. Hector Hernandes terrível. Fagner. Fagner não ganhou uma bola contra o Bruno Henrique, não ganhou nada. Nada, nada. Inadmissível Fagner com 30 não sei quantos anos ser titular do Corinthians pra pegar um cara de velocidade. Não tem como, não tem como. Corinthians acaba com a minha vida. A vida me fez Corinthians e o Corinthians me fez infeliz. Valeu, até a próxima.